Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como é que é o ET de Varginha, nos relatos que você ouviu? Então, o ET de Varginha, ele era de pequena estatura, né, assim de 1,10 m, 1,20 m. Olha, eu sou evolução, caralho. Eu sou evolução. Se eu não me engano. Às vezes a evolução é diminuir, né? Não, porque eles são melhores, não são a turma lá. São dos que são mais evoluídos. Não tem um né? ET pior do que nós. Ele é o quê? 1,50 m? É, mais ou menos, ali 1,20 m. 1,20 m? É, de certa forma, ele tinha uma cabeça muito grande, com 3 protuberâncias, que o pessoal chama de chifre, né, que são 3 protuberâncias aqui na face, um olho vermelho muito grande, né? Não era ouvindo reggae. Não era um amigo nosso. E ele não tinha praticamente orelhas, a boca era bem pequenininha, né? O que chamou muito a atenção é que, inclusive das 3 meninas que avistaram isso, que depois foram ridicularizadas, né? E, na verdade, não só elas viram como quem confirma, inclusive, a tipologia física dos seres, que confirma o avistamento delas, os próprios militares. Eles tinham um óleo, uma graxa praticamente, como se tivesse passado uma vaselina no corpo inteiro, as veias saltadas, né? Crossfiteiro. E diz que ele estava agachado, quando as meninas viram, muito acuado. No momento que elas viram, ele estava virado com o rosto, né? Ele estava agachadinho no muro. Desculpa, rapidinho. Vou te interromper agora. Isso daí é pós-disco, né? O disco caiu lá. Isso. Aí as meninas estavam fazendo o quê 3 da manhã andando pela floresta? Elas estavam sozinhas à noite. Isso, não, o avistamento delas foi num sábado à tarde, às 3h30 da tarde. Isso eu quero saber, isso é importante saber. Elas estavam à tarde andando ali pela cidade. Isso, na verdade elas tinham ido fazer um trabalho, né? A Kátia, que era a mais velha, convidou as Quantos duas. anos? A Kátia na época tinha 21. Tá, só pra saber, né? Isso. 8, né? Tá, 21. A Liliane, na época, tinha 16 e a Valquíria 14. Andando. Duas irmãs. Elas tinham ido fazer um trabalho e no momento que elas estavam voltando desse trabalho, elas viram o pessoal também mexendo com entorpecentes assim no local onde elas iam passar, falaram, vamos cortar caminho. Elas resolveram cortar caminho pelo terreno baldio. Foi quando elas estavam passando no terreno baldio, a Liliane, que era de 16 anos, estava um pouquinho mais à frente, ela falou, gente, olha ali. Estava muito próximo assim, daí disse que ela olhou, era uma criatura baixada, ela estava com as mãos, né, assim, no meio das pernas, virada pro muro. E quando ela falou, gente, olha ali, essa criatura pegou e virou o rosto. Na hora que ela virou o rosto, aí elas puderam ver toda essa característica física. E aí elas estavam com umas sacolas na mão, diz que até deixaram a sacola, ficaram paralisadas. A Kátia, a mais velha, que ficou mais paralisada, as duas já correram, aí voltaram, puxaram a Kátia e foram. Inclusive que a Kátia, ela conta, que ela fala assim, na hora que ele me olhou, eu senti algo como se ele estava precisando de ajuda, me ajuda, alguma coisa, porque ele estava com uma fisionomia de muito medo, né, de apavorado nessa criatura. Caramba. Né? E logo depois... É o Brasil, mano. O bicho tá com medo, mano. Falar, essas meninas vão me assaltar. Mano. E fora que tinha acontecido a captura nesse mesmo dia de manhã. Então, por exemplo, teve a nave que caiu lá, depois de uma semana, a gente não sabe ainda se foi um dia depois ou uma semana, tá em investigação ainda, né, para saber realmente o dia que foi o dia da queda. Tem esse intervalo de uma semana e de um dia. Então, aí no dia 20 teria acontecido na parte das 10 da manhã, a hora que ligaram para o Corpo de Bombeiros reportando esse bicho estranho lá na mata, o Corpo de Bombeiros foi, capturou, deu para o Exército teria levado para a Escola Sargento das Armas, e à tarde elas passaram e viram essa outra criatura. Eram duas criaturas. Eram duas. Na verdade, as investigações, elas levam a crer que teve mais criaturas. A gente tem com certeza que foram 2. Era um bonde, mano. Era um bonde. Do ET, mano. Eles foram dar uma volta, fazer racha. Isso, daí eles... E segundo, assim, com alguns funcionários que a gente soube lá da própria hospital, um deles dizem que elas não refletiam tanta inteligência, mas que no momento que esse médico, que foi chamado, um ortopedista, para olhar, para examinar porque eles não sabiam se era um bicho, o que era até então, né? Ele disse que ele ficou tão, assim, emocionado, assustado na hora com a visualização ali, que ele falou que no momento que parecia que ela estava ferida, ele teria conduzido ele acha telepaticamente,
até um ponto onde estava mais crítico. Só que depois a gente analisando melhor, como ele estava por fortes emoções, talvez ele tenha criado isso na cabeça dele. Eu conversei com ele, esse senhor, ele é muito difícil hoje, acho que, de vir falar, entendeu? Então o que a gente percebe? A gente percebe que houve uma pressão muito grande, tanto pro militar quanto civil. Ou que esse ZT é tão poderoso que falou, mano, se alguém falar um bagulho, vai todo mundo morrer, cuzão. Sei lá, porque ninguém quer falar. As meninas estão vivas ainda. Sim. E a vida delas é só falar desse ZT de Varginha. Não, e pelo contrário, é muito difícil, tem um jogo de cintura muito grande para elas, porque elas foram meio que ridicularizadas na época. Não, mano, vem aqui, pelo amor de Deus. Se vocês estiverem assistindo isso daqui, eu adoraria bater um papo com vocês, é legal sobre o assunto, que eu acho que eu não vou ridicularizar, o Marcão é foda, mas eu não ridicularizo porque eu quero ver uma versão de alguém que viu isso. A gente pode trazer a Kátia é muito amiga. Pô, Kátia, vem. Quero muito a Kátia aqui. Ela é uma das únicas que fala hoje no assunto. Quantos mesmo, anos a Kátia né? tem? A Kátia hoje já tá com seus 40 e pouquinho. Porra, né? Kátia, vamos aqui, vem aqui, a gente bebe uma cachaça. Bom, deixa eu tentar entender então. Tá, então um foi capturado. Sim. Aí foi pro hospital. Isso. Aí o cara falou e operou. Não, ele foi chamado para fazer, para examinar. Sim. Isso foi antes dele ser transferido para um segundo hospital. Isso teria ocorrido no hospital regional, né? Que ele teria sido chamado. Alguns médicos foram escalados para essa ocasião. E depois, como o hospital regional era no centro da cidade de Varginha, eles receberam a ordem de tirar essas criaturas e levar para um outro hospital, que era o Hospital Humanitas, que ficava um pouco mais afastado ali do centro da cidade, certo, porque já estava rolando muito, né, boatos, né? Sim. E aí eles levaram, e o Humanitas era bem mais aparelhado, então a criatura teria ficado lá, tipo assim, da madrugada de sábado até o final até o fim da tarde de segunda-feira. Puta, imagina que demais, ele no leito com a galera do lado, os leitos abertos. E sabe o que é interessante? Que o militar, que ele não pode falar, vir a público dar esse depoimento, a gente tomou uns trâmites aí. Ele disse que na hora que ele entrou, ele estava na hora, né? Ele entrou na sala, ele falou que ele também não estava entendendo, porque os militares que estavam trabalhando não sabiam também. Eles estavam ali, só que quem sabia realmente o que estava acontecendo, o que era aquilo, era só o capitão, o general, né? Sim. E ele fala que na hora que ele entra, ele vê o comandante dele lá dentro da sala do hospital, o outro, e aí ele vê um monte de médico em volta de uma maca, não é nem uma maca, era uma caixa. E aí eles estavam todos com máscaras, né? E anotando, e ele disse que tinha nessa hora que era o superior dele, com uma câmera JVC daquela época, filmando, né? Que tá nos Estados Unidos. E um outro aqui não estava filmando, estava outra câmera aqui, provavelmente já tinha filmado. E aí ele disse que viu, quando olhou assim, e viu do joelho até o pé. Ele falou que o pé, ele descreve justamente que o joelho até o pé era um enrugado, com as veias saltadas, com uma espécie de óleo, de uma vaselina, e o pé era bifurcado. Né? É o desenho, mano. E na época ele falou assim, isso é um bicho queimado, é um animal queimado, mas ele não entendia. E só é importante eu falar, lembrando das meninas, na época, que ficaram muito pressionando elas, teve um grande pesquisador conhecido mundialmente, ele já faleceu, ele era um psiquiatra de Harvard, o Joe Mack, ele veio para o Brasil em 96 para conversar com as meninas, ele conversou com elas, inclusive eu consegui essa entrevista, né, inédita com ele, com as meninas, fazendo até uma terapia ali com elas. E ele disse assim, se essas meninas estiverem mentindo no relato delas, eu rasgo meu diploma. Caralho. Né? Então ele testou... Hoje ele é Uber. Só uma piadinha pra descontrair. Tá, mas assim, é muito curioso isso, porque assim, se ele vai pro médico, como é que você sabe como tratar... Como é que você sabe como tratar um alienígena? Botar o oxigênio, não, vou dar de pirona. O que você faz? Estudando do que tratando, né? Exatamente. Eles estavam mais tentando estudar a não botaram na veia ele tomou um soro. Ó. Já imagina a cena. Ele chegando na recepção, ó, pega aqui, tem uma fitinha, segue a linha vermelha, lá esperandinho. Alienígena, ele anda, não tem como, né? E você sabe quem que teria feito a autópsia dele, o chefe? Né? Porque assim, foram vários especialistas. Não. Quem? O Badam Palhares, sabe? Mentira, o médico. Sério? Verdade. Ele foi trazido para Campinas, né? Essas criaturas. E aí da Escola Preparatória de Cadetes, que é a escola do Exército lá de Campinas, levaram daí comboio para Campinas e foram para o HC, para o Hospital das Clínicas, no subterrâneo lá. Numa sala que tem embaixo.
E aí, mas eu entrevistei inclusive o Dr. Konradinho Metzi, que é um alemão cientista. Ele negou, obviamente, mas ele fala que não descarta totalmente a possibilidade do ET e tal. Eu tenho certeza que tem. Mas ele falou que na época não houve nada, mas o Badam Palhares, segundo informantes de lá, ele estava sobre a chefia dessas criaturas e diz que foram escolhidos eram 12 médicos ao todo de várias especialidades para tentar saber, entender aquela morfologia daquela criatura. Esse daí morreu no hospital, o outro sumiu. O outro também foi, na verdade, todos eles capturados. Também Levado. foi capturado. Boa pergunta. O das 15h30, porque a gente esquece, é muita coisa da cronologia. Elas viram às 3h30. Nesse mesmo dia, às 5h30, 6 horas, teve um policial P2, o Marco Elixerezi, junto com outro rapaz que era o cabo Eric Lopes. Eles estavam na ronda, fazendo a paisana, né? Inclusive estava com o carro paisana, quando ele viu uma criatura à noite já, naquele dia mesmo, passar um pouco na frente e foi se abrigar numa construção, né, que estava levantando uma casa. E aí diz que ele saiu do carro, capturou essa criatura que já não demonstrava muito, já abalada também, acho que também fisicamente, ele capturou, teria colocado no carro e dali eles receberam a ordem de ter levado para lá. De Astra, velho. E sabe qual que eu entendi? Assim, infelizmente, esse policial, ele tinha passado, ele era soldado, mas ele estava fazendo prova para já servir em Belo Horizonte, né? Saiu de Varginha, já tinha passado, ele estava muito bem fisicamente. E infelizmente, 27 dias depois, ele veio a falecer. E ele teve alguma coisa assim, que eles falam, né, na autópsia. A irmã dele comenta que demorou mais de um ano, que ela ficou tentando receber o laudo de autópsia, eles sempre enrolavam ela, e quando entregaram a ela, faltando uma página, né? E então ela fala que ela tem certeza. Isso é fato. Inclusive na revista que eu te trouxe, tem uma entrevista inteira que fiz com ela, onde ela faz revelações incríveis. Mas o que ela fala que faltou? Ela fala que depois de um tempo, como o Marco Elixerezi, né, irmão dela, era muito conhecido na cidade, e muitos gostavam, militares que trabalhavam com ele, chegaram para ela e falaram: olha, realmente o caso é verdade, aconteceu, mas infelizmente existe um acobertamento que não se pode falar nisso. Então eu prefiro, a gente aconselha você, por mais que o Marco, ele cumpriu a missão dele, para você, né, ficar mais tranquila. Porque até hoje ela busca... Mas será que mataram ele, ou será que foi os alienígenas que fez alguma coisa? Isso eu acho que eu não expliquei direito para você. Na verdade foi o seguinte, ele teve uma contaminação que teve no sistema imunológico dele, onde ficaram bem sensíveis todos os medicamentos que foram introduzidos nele, intravenoso, que eu entrevistei o médico dele, o seu Cesário. O seu Cesário falou que foi um caso totalmente atípico em todos os 35 anos dele de profissão, que ele falou que ele ministrou, o Marco ele entrou aparentemente com um quadro de pneumonia, aí ele ministrou os melhores medicamentos intravenal, aí ele percebeu que depois de 48 horas ele piorou, porque os antibióticos não estavam fazendo efeito, né? Estava imune, e daí se juntaram entre vários médicos para tentar entender, e ele veio a falecer. Então eles não souberam, assim, sabe, direto. Merda, velho. E saiu como que ele teria, na verdade, na mídia, em tudo, saiu que ele faleceu de uma infecção de sepsemia, que na verdade ele foi retirar um pelo encravado que tinha na axila esquerda, e aí no momento que eles retiraram né, fizeram o abscesso, não teriam esterilizado os instrumentos ali adequadamente. Sim. E teria ocasionado uma infecção, mas isso é muito estranho por parte do próprio... Com o pelo do sovaco. Isso eu realmente nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida.